Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Curiosidades do mundo animal. Você sabe como se chamam as patas dos pássaros e quais os tipos de adaptação das patas das aves? Uma das características das aves é, sem dúvidas, o formato de suas patas. E entre todas as adaptações anatómicas que as aves possuem, a configuração de seus dedos e o formato de suas patas dependerão de seu modo de vida. Graças a todas essas especializações, as aves tiveram grande sucesso evolutivo e puderam colonizar diversos habitats. Muitos deles, lugares onde outros animais não conseguem chegar. Da mesma forma, as diferentes guildas tróficas, ou seja, espécies que ocupam o mesmo nível trófico e que compartilham os mesmos recursos, utilizam essas adaptações anatômicas para ter acesso aos alimentos, bem como para se deslocar, e neste sentido a disposição dos dedos e patas são um componente-chave. Se você quiser aprender mais sobre os tipos de patas de aves e suas características e estrutura, continue lendo este artigo de Perito Animal e vamos te contar tudo. Também lhe pode interessar tipos de ninhos de aves, características e estrutura das patas das aves. Como já mencionamos, o corpo das aves possui uma série de adaptações que permitem que esses animais tenham tamanha amplitude em seus estilos de vida. Neste sentido, as patas desempenham um papel muito importante. Os membros posteriores são constituídos pelo osso fêmur, que é relativamente curto na maioria das aves. A parte visível da pata, ou seja, sem penas, é composta por ossos metatarsais fundidos, homólogos ao pé humano, formando o tibiotarso, que é a parte mais longa da perna. Os ossos seguintes também se fundiram originando o tarso metatarso, onde os dedos da pata se encontram. As aves têm a particularidade de andar na ponta dos pés devido à configuração de seus dedos, portanto, pode-se dizer que são digitigradas. A maioria delas possui 4 dedos, mas em algumas pode haver 3, sendo o primeiro dedo o alce, o avestruz Strutio camelus. É a única ave viva que possui apenas 2 dedos. As aves que possuem 3 dedos geralmente são ratitas, como a ema, emu, quivis e algumas aves limícolas como as tarambolas, ordem charadriiformes, entre outras. Assim como há diferentes tipos de patas de aves, o formato de seus bicos também varia de acordo com os hábitos e a dieta de cada espécie. Se você quiser saber mais, você pode consultar este e outro artigo de Perito Animal sobre tipos de bicos de aves. Tipos de patas das aves. As patas de aves podem ser classificadas em 5 tipos, dependendo também do tipo de avenida e, como veremos um pouco mais à frente, dependendo do número e da disposição dos dedos, eles são contados de fora para dentro, e o alce é considerado o primeiro dedo. Dentro de cada tipo, existem configurações altamente variáveis entre as diferentes ordens e famílias de aves, onde cada uma tem um arranjo particular de dedos ou outra característica distinta. Além disso, as unhas ou garras nas quais os dedos dos pés terminam frequentemente refletem os hábitos da ave. A seguir, vamos explicar as diferentes configurações dos dedos e os tipos de patas presentes nas aves. Patas anisodáctilas. A configuração típica da pata de uma ave, com 4 dedos no total, sendo o hálux, primeiro dedo, orientado para trás, e os outros 3 para a frente. Esta disposição é comum em passeriformes, os pássaros, como melros, chapim azul, pardais, entre outros, as pombas, columbiformes, falcões, falconiformes, entre muitas outras aves. Possuem um alce muito forte, que lhes permite emboleirar em galhos confortavelmente. Como curiosidade, você também pode consultar este e outro artigo em que apresentamos nomes de pássaros de AZ. Patas zigodáctilas. Neste caso, essas patas de aves têm 2 dedos para a frente e 2 para trás. Geralmente, o 4º dedo e o alce são os que ficam voltados para trás. Esta forma de pata é encontrada nos cucos, cocoliformes, nos pica-paus, pisciformes, e nos papagaios, psittaciformes, entre outros. Também é comum em corujas, strigiformes, embora possa variar dentro do grupo. As espécies trepadeiras, como os pica-paus, costumam ter unhas curvas que as ajudam a segurar nas irregularidades da casca das árvores, sem prejudicar sua capacidade de se empoleirar. Patas heterodáctilas. Essa configuração é mais rara. Essas patas de aves também têm 2 dedos voltados para trás e 2 voltados para a frente,
mas neste caso os dedos posteriores são o segundo e o primeiro. Este arranjo está presente nos surcoás, trogoniformes, e também permite que eles se empoleirem em galhos de árvores, onde passam muito tempo. Patas sidáctilas. As aves com esta configuração têm os dedos médios ligados, ou seja, o terceiro e o quarto dedos. Este arranjo é semelhante à anisodactilia, exceto pela fusão dos dedos, e é típico de guarda-rios, abelharucos, rolieres e afins coraciiformes. A fusão dos três dedos da frente também pode ocorrer, do segundo ao quarto, como nas espécies Ceriliaceae. Este tipo de pata de aves permite que se empoleirem em superfícies planas e também cilíndricas. Patas pamprodactilas. Neste caso, todos os quatro dedos estão orientados para a frente, como nos andorinhões, apodiformes, incluindo o primeiro dedo, o alce. Esse arranjo está presente apenas nessas aves e as ajuda a se pendurar em galhos ou estruturas, já que não podem se empoleirar ou caminhar porque suas pernas são muito curtas. Você também pode se interessar por este e outro artigo sobre pássaros coloridos, características e fotos. Tipos de patas de aves. Outras classificações também incluem o grau de desenvolvimento das membranas interdigitais que as patas das aves podem ter. Patas anisodáctilas palmadas no caso de espécies aquáticas, como por exemplo os patos, gansos, gaivotas, entre outros, possuem os três dedos anteriores com membranas interdigitais, ou seja, possuem patas de anisodáctilo palmadas com diferentes graus de desenvolvimento. Patas tutipalmadas. Em outros casos, como nos pelicanos, pelecaniformes, todos os dedos das patas desta ave estão unidos por uma membrana interdigital completa, caso em que são chamadas de tutipalmadas. Patas semipalmadas ou brevipalmadas. Outras aves, como as aves limícolas, têm patas semipalmadas ou brevipalmadas, nas quais os três dedos da frente estão parcialmente unidos em suas bases por uma membrana. As membranas interdigitais garantem maior força para se mover durante a natação, como um remo. E o grau de desenvolvimento das membranas varia de acordo com a dependência da espécie à água. Patas lobuladas. Por outro lado, algumas aves semi-aquáticas, como galeirões e carquejas, gruiformes, têm patas lobuladas ou recortadas. Possuem uma membrana ondulada ou recortada que envolve cada dedo e mantém sua individualidade. Este tipo de pata de ave permite propulsão na hora de nadar, além de maior equilíbrio e superfície de aderência para se mover em terrenos alagados. Patas lobadas. Espécies como os mergulhões ou os ampulhões, podicipidiformes, têm patas lobadas, nas quais cada dedo possui uma membrana individual com uma borda lisa. Por outro lado, outros traços também podem caracterizar as patas das aves. Por exemplo, espécies com hábitos mais terrestres possuem unhas traseiras compridas com as quais evitam afundar na lama, areia ou outras superfícies macias. No caso dos jaçanãs, charadriiformes, eles são caracterizados por suas pernas anisodáctilas com dedos e unhas muito longos, que lhes permitem se mover e andar na superfície da vegetação aquática de corpos d'água com pouca profundidade. Espécies como as garças, ordem Ciconiiformes, possuem a unha do terceiro dedo similar a um pente, ou seja, com as bordas dentada. Essas unhas petinadas, como são chamadas, também estão presentes em outras espécies como a coruja das Torres Tito Alba, que a utiliza para se arrumar e cuidar das penas. Agora que você conheceu os diferentes tipos de patas de aves, você não pode perder o vídeo a seguir em que mostramos o papagaio mais inteligente do mundo. Se deseja ler mais artigos parecidos a tipos de patas de aves, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de Curiosidades do Mundo Animal. Bibliografia de Eloy J. De Eloy J. Eliot A. Ian Sargatal J. 1992. Handbook of the Birds of the World. Volume 1. No. 8. Linux Editions. Barcelona. Cadong. K. V. 2007. Vertebrados. Anatomia comparada. Funcione y evolucione. McGraw-Hill.